O Reino Unido registrou um novo recorde no número de mortes por causa do coronavírus. Segundo o último relatório, 1.564 britânicos perderam a vida num único dia. Gente, só para botar isso em perspectiva, o Brasil tem mais de 3 vezes a população do Reino Unido. Eles têm 66 milhões, nós temos 210 milhões. Ou seja, 1.500 seria como se no Brasil houvesse 5.000 mortes, quase 5.000 mortes num único dia. A média aqui no Brasil é de 1.000. É impressionante o que está acontecendo por lá. As autoridades de saúde acreditam que as taxas de óbitos e de contágios devem subir ainda mais nas próximas semanas. A gente vai conversar ao vivo com a nossa correspondente em Londres, Cecília Malan. Bom dia, Cecília. O que está acontecendo aí? Quer dizer, a gente sabe o que está acontecendo, mas é impressionante a quantidade de mortos que tem e de casos aí no Reino Unido. Impressionante. É impressionante e o contexto que você acabou de dar mostra isso claramente, né? São números impensáveis aqui no Reino Unido, ainda mais depois de mais de 10 meses de pandemia. Para vocês terem uma ideia, desde o início da pandemia já são mais de 84 mil mortes por aqui. Algumas agências de estatísticas que fazem uma conta um pouco diferente apontam um número ainda maior, mais de 100 mil. Isso, como você disse, num país de 66 milhões de habitantes. Para os conselheiros de saúde do governo britânico, esse aumento constante no número de mortes é resultado direto das festas de fim de ano. Os contágios ainda são altíssimos, mas já se consegue notar uma tendência de queda, segundo o primeiro-ministro, reflexo do terceiro lockdown nacional por aqui. Nessa quarta-feira foram mais de 47 mil novos casos. Semana passada, a média diária era de 50 mil e chegou a passar de 60 mil num único dia. Hoje, algumas farmácias na Inglaterra já estão funcionando como centros de vacinação, acelerando aí o Programa Nacional de Imunização da População. O número de mortes também preocupa na Alemanha. Hoje foram confirmados 1.200 óbitos e mais de 25 mil novos casos da doença. O ministro da Saúde alemão defende que o período de lockdown por lá deve ser estendido pelo menos até fevereiro. Ontem, a Espanha registrou o maior número de infectados desde março, quase 40 mil. Já a França tem mantido um certo controle da doença, pelo menos em comparação com outros países vizinhos, 19 mil novos casos e pouco mais de 300 mortes, o que, para muitos especialistas, tem relação com o bloqueio da variante do vírus vinda aqui do Reino Unido. Britânicos estão proibidos de viajar para a França neste momento, além das medidas de restrição, como toque de recolher noturno para as regiões com maior concentração de contágios. Essa é a situação atual na Europa. Vamos agora à China. Confirmou hoje a primeira morte por Covid dos últimos 8 meses. Foi na província de Hebei, perto da capital Pequim. A região concentra o maior número de novos contágios, 138 só ontem. A China vem adotando uma política dura contra o vírus. Nesse momento, são pelo menos 4 cidades em lockdown. Pode parecer pouco, mas como tudo na China é grandioso, estamos falando aí de cerca de 22 milhões de habitantes em isolamento. O governo também aumentou a testagem em massa nas áreas onde as infecções foram identificadas. O diretor do Centro de Controle de Doenças chinês disse que as medidas mostram a intenção do governo de prevenir o aumento dos contágios durante o inverno e lembrou que o fluxo de pessoas costuma aumentar durante as celebrações do Ano Novo Chinês. E uma outra notícia, a Comissão da Organização Mundial da Saúde, que vai investigar a origem da pandemia, chegou hoje à China. 13 agentes desembarcaram em Wuhan, cidade onde foi confirmado o primeiro caso da doença, e devem permanecer em quarentena por 14 dias antes de iniciar os trabalhos. A equipe da OMS deixou o aeroporto por um túnel e logo entrou num ônibus isolado, guardado por meia dúzia de seguranças. Os integrantes não falaram com a imprensa. Kovalik e 2 funcionários da OMS ficaram em Singapura, barrados de viajar para Wuhan, porque apresentaram testes positivos para Covid. Vamos acompanhar essa comissão especial ao longo dos próximos dias. Cecília, quantas notícias preocupantes hoje, hein? Vocês aí em Londres vão ter bastante trabalho
e, por favor, se cuidem, porque a situação aí está realmente muito preocupante. Obrigado pelas informações, obrigado por trazer essa atualização para a gente aqui no Hora 1. Até mais.